Olá, boa noite. Começa agora o programa Opinião desta quinta-feira, dia 23 de abril de 2026, aqui na TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu recebo com honra e alegria a presença do secretário de Estado de Saúde, Juliano Mello. E assunto é o que não vai faltar hoje com o Juliano. Inclusive, assuntos fresquíssimos do dia. Ele acaba de sair de uma coletiva para falar de assuntos que interessam diretamente a você. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo à Opinião. Boa noite a todos. Boa noite, Kleber, professor. Boa noite a todos que estão assistindo. Espero que a gente possa esclarecer e ajudar a clarear um pouco as dúvidas que tiver. Esse é o propósito. E ao meu lado, decano e cadeira 001 aqui da bancada da Opinião, professor Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber Lima. Boa noite, secretário. E um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Telespectador que já sabe, o telespectador mais bem informado da televisão mato-grossense e o mais ativo, o mais participativo, porque aqui nós temos um número de WhatsApp criado especialmente para a participação do telespectador, que é o 65999322529. Você pode usar esse número para se comunicar conosco, fazendo perguntas que você tem interesse de esclarecer com o secretário Juliano, perguntas eventualmente que você queira fazer ao professor e, o mais importante, expressar a sua opinião. Com urbanidade e respeito, você pode falar o que você pensa a respeito dos apresentadores, do entrevistado, do trabalho que ele está fazendo, tá? Esse número é para você participar do programa. E o programa também é transmitido ao vivo, simultaneamente, através do portal Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br e também por meio do perfil da TV Pantanal no Facebook, que é TV Pantanal Rede TV. Tá bom? Secretário, hoje nós tivemos uma coletiva importante aí com o senhor e o governador para falar do Fila Zero e também para falar dessa polêmica aí que envolve a suposta extinção do SAMU. O senhor quer começar por qual assunto? Com certeza a gente falar um pouquinho do Fila Zero, né? Que então, está mais fresco, vamos chamar assim. Vamos lá, o que é o Fila Zero? Quem que vai beneficiar? Então, o Fila Zero é um programa que não nasceu hoje, né? Acredito que a população já ouviu falar, conhece. É um programa que a gente começou em 2023, ainda tímido, num processo de tentar enxugar um pouco a fila de espera de cirurgias, exames e consulta para aquilo que a gente chama que é eletivo, né? Aquilo que não é da urgência e emergência do paciente, que ele está em casa, na maioria das vezes, esperando e está esperando muito tempo para fazer uma consulta especializada ou uma cirurgia. Em 2024 e 2025 esse processo veio crescendo bastante. Em 2025 a gente chegou a fazer aí mais de 550 mil procedimentos eletivos no estado, já com mais de 88 municípios parceiros que aderiram ao programa e executam essas cirurgias. 500 e quanto? Até 2025 foram mais de 550 mil procedimentos aí realizados. E aí a gente entrou nessa fase de 2026 numa proposta, vamos, como o governador colocou hoje, né, vamos dobrar a aposta, né? E financeiramente a gente passou, a estimativa para esse ano é de 400 milhões para o programa inteiro, dividido em 3 eixos aí, né? 3 frentes de trabalho grande aí que a gente está planejando. O fortalecimento do Fila Zero com as parcerias dos consórcios e dos municípios, que deu muito certo nesse período 2025-2024, tá? Pleiteando aí para que a gente chegue aos 142, né? Que o ideal é que a gente tenha todos os municípios com pelo menos alguma proposta e executando procedimentos do Fila Zero via consórcio ou próprio município. Então, a gente está estimando e buscando fortalecer isso. Uma outra frente de trabalho é credenciar novos prestadores privados, direto com o Estado. Tá? E independente da articulação que os municípios conseguirem fazer, a gente também abriu hoje, tá, no site da Secretaria, ou você buscar no site, um edital de credenciamento que permite o prestador privado, hospitais, clínicas, né, a se credenciar e fazer um contrato direto com o Estado para a gente atender um pouco dessa demanda reprimida, seja no volume de procedimentos é extenso, né? Então ele escolhe um pacote de procedimentos que ele tem capacidade de executar e se adere para um contrato estadual.
E o terceiro eixo de trabalho é os nossos hospitais contratualizados e próprios, fazendo um calendário de mutirões em horários estendidos, à noite, final de semana, aproveitando o máximo possível o tempo e o espaço dos nossos hospitais para poder fazer mais cirurgias eletivas. Esse eu digo nesses espaços porque eu lembro que os nossos hospitais no SUS eles são muito sobrecarregados com a urgência e emergência, tá? Que é aquilo do dia a dia, então ele não sobra uma margem muito grande para ele programar cirurgias eletivas, né? Para fazer isso, a gente vai ter que pensar em horários diferentes, né? Finais de semana, ou horários noturnos, ou momentos que a demanda da urgência dá uma esfriada, aí sobra uma vaga ali do centro cirúrgico e com isso a gente vai intensificar esses processos cirúrgicos de alta complexidade que os nossos hospitais fazem. Quando se fala em fila zero, está falando apenas de cirurgia ou está falando de exames especializados também? Está falando de todo o processo que envolve a cirurgia, a consulta prévia, o risco cirúrgico, os exames especializados. A maioria dos pacientes hoje que estão na fila, eles ainda não são cirurgias, eles estão na fila de consulta, esperando um especialista para dizer se aquele caso dele é cirúrgico ou não, entendeu? Então, essa demanda ela é importante, porque senão esse paciente nunca vira um paciente cirúrgico. É igual um ortopedista que precisa fazer uma avaliação de joelho e ele está esperando uma avaliação para ele virar um caso cirúrgico. Então, é isso o programa abarca. E também abarca os exames especializados, né? Não os exames básicos, né? Como exame de sangue, de rotina, esse ele não abarca, mas a ressonância, a tomografia, a endoscopia, ultrassom, enfim, uma infinidade desses exames mais especializados, todos estão previstos dentro do Fila Zero com valores de tabela, que agora a gente chama de tabela SUS Mato Grosso, com valores mais atrativos, mais interessantes, para que esse prestador tenha interesse de contratualizar, seja com o município, ou se até agora com a possibilidade de contratualizar direto com o Estado. E esses 400 milhões, secretário, é para este ano? Só para até dezembro. Tá? 2026. A ideia é que este volume de 400 milhões, que representa de novo os 550 mil procedimentos, mas agora concentrados em 8 meses. Então, assim, por isso que a gente falou em dobrar a aposta. O que foi feito em todo o ano passado, se bem que o senhor falou assim, 550 mil procedimentos até 2025. Mas qual que é o período? 23, 24 e 25. Então, tudo que foi feito em 3 anos se pretende fazer agora em 9 meses. 8 meses e meio, né? Porque já... Parece um cenário impossível, mas você pensa assim, é porque o Fila Zero exigiu muito dos municípios do consórcio uma organização administrativa, tá? E uma organização nessa execução. Então, aquele que fez a proposta em 2023, hoje ele está voando mais alto porque ele já passou por essa fase toda. Então, hoje a gente já entra com os parceiros com a experiência de como fazer. Por exemplo, só o consórcio Telespires hoje tem 7 hospitais cadastrados na sua, já no seu Fila Zero. Tem, acho que 20 e poucas clínicas, tá? Então, assim, ela tem potencial. Então, é por isso que a gente está dobrando a aposta agora, contando que estes contratos, essa relação já está bem mais capilarizada e a gente conseguir dobrar esse processo aí até o final do ano. O cardiovascular já consegue ser atendido no interior ou é só Cuiabá e Vargas Grande? O cardiovascular, inclusive, no 2025, é um dos procedimentos que, e não em todo o estado, mas em algumas regiões, já zerou fila. Tá? A região do centro-norte, cateterismo, consulta especializada hoje da cardiologia, ela já produz em cima do que a necessidade atual dos pacientes. Tá? A gente ainda, neste caso, um exemplo, por exemplo, do sucesso. Em compensação, tem outros que a gente tem uma fila importante em todo o estado. Por exemplo, você pode falar? Por exemplo, no otorrino, é um procedimento, toda a parte otorrino, ela é difícil, tem poucos prestadores, conseguimos aderir pouco no programa. Então, a gente tem até a gente fez até hoje uma convocação na otorrino, na urologia, na ortopedia, porque a ortopedia tem um problema da OPME, né? A OPME é a órtese, prótese, material, que para cada paciente pode precisar um tipo, e aí isso tem um valor difícil de ser precificado. Então, para a gente fazer isso numa tabela SUS, ficou muito complicado a gente conseguir precificar uma coisa que varia muito, em dólar, enfim. Então, isso a gente teve dificuldade na execução desses. Agora, no programa, a gente vem ajustando uma série de pontos desses para ver se a gente consegue aderir mais e dar vazão melhor a essa fila. Professor Lorenzo. Secretário, o senhor falou agora há pouco de 3 eixos. Sim. O terceiro eixo, se eu não estiver certo, o senhor vai me corrigindo, por favor. Claro. No terceiro eixo, o senhor falou de dobrar a aposta com os hospitais
estaduais, os hospitais regionais e sobretudo, e pegar para atender a demanda, para atender toda a necessidade, pode estar também trabalhando em períodos de finais de semana, por exemplo. Mas aí vem a pergunta, secretário, que é a pergunta de um leigo, de alguém que está muito distante da realidade de fato. Os hospitais regionais têm, de fato, número de profissionais necessários para atender toda a demanda e estarem trabalhando conjuntamente para a questão da fila zero? Boa pergunta. Nós temos sim, e a gente reconhece que a gente precisa avançar um pouco na questão da alocação de pessoas ainda nos nossos hospitais, e porque obviamente a gente vai aumentar a demanda, né? Então, cada hospital fez um planejamento dessa necessidade, seja ela por empresas que prestam serviços, que uma boa parte dessa resposta é dada por empresas, né, que prestam serviço dentro dos hospitais. E a gente já vem aditivando o contrato, reorganizando escala com essas empresas para ela, justamente, ela precisa garantir. A gente está falando de um esforço extra, porque se eu fosse falar somente não, né, que já é muita coisa, do que os hospitais já estão fazendo, a chiadeira seria geral, porque estão sobrecarregados. Tá? A demanda da urgência, emergência, ela é grande. Em determinados períodos do ano, ela é muito intensa, como agora, por exemplo. Nós estamos num momento muito crítico da urgência e emergência por causa da influenza, principalmente, né? Então, assim, isso não é o ano inteiro, graças a Deus. Então, quando esse cenário abre um pouco a janela, a gente abre a oportunidade de intensificar bastante na eletiva, aproveitando um pouco a escala existente, mas, obviamente, nós estamos trabalhando em recompor e intensificar equipes e contratos para dar conta desse volume que foi proposto. Mais algum, professor? Aí, voltando para o segundo eixo, o senhor falou de contrato direto com o Estado. Isso. Mas não deixará esse fator, ou essa situação não deixará para escanteio, para segundo, terceiro ou quinto plano, os municípios, porque a parceria entre o Estado e os municípios é uma parceria muito forte e necessária. Não deixará de escanteio, secretário? Então, até pode aparecer, mas assim, nos anos de 2024, nós também fizemos um credenciamento nesse modelo para os hospitais privados ou outros entes. Os hospitais que a gente conseguiu credenciar com o Estado, ele não estava, em nenhum deles, casos, contratualizado com os municípios ou consórcio. Até porque uma condição que a gente coloca no programa é que a gente não vende, obviamente, o mesmo serviço ou a mesma capacidade instalada duas vezes, né? Então, isso é feito uma análise dessa capacidade e a gente sempre prioriza que o município que já tem o contrato ou o consórcio, ele aditive ou incremente quando acontece desse prestador se habilitar com a gente. Vou dar um exemplo. Nós temos um hospital, por exemplo, na região de Sorriso, ali o 13 de maio, que ele é um hospital que ele tem contrato com o consórcio Telespires, ele presta serviço também para o município de Sorriso, e numa eventual disponibilidade de serviço para o Estado, ele vai ter que especificar para nós que aquele serviço que ele quer disponibilizar para nós, por alguma razão, ou o consórcio ou o município não contratualizou, e ele está disponível para ser contratado. Aí é algo que a gente tem como negociar e contratar com ele, talvez não para atender uma necessidade só do município de Sorriso e nem só do município de Sinop ou da região ali, talvez até de outros municípios. Tá? Então, quando o Estado contratualiza, a gente não olha somente para o município onde ele está, mas a gente olha para toda a região e para a capacidade do hospital. O que a gente espera é que a gente pegue hospitais que até agora não se manifestaram, tá? E nós temos muitos, tem muitos hospitais hoje que estão estritamente na iniciativa privada, já tivemos procura de alguns e a gente conta bastante que esses hospitais, e principalmente os maiores, tá, a gente consiga agora trazer para uma contratação temporária, mais intensa, para enxugar essas filas dos procedimentos mais críticos. Quando o senhor fala em tabela SUS MT, o que é o incremento que o Estado está pagando em cima da tabela SUS, então, que pode estar justificando esse interesse de hospitais? Tem uma variação grande, mas para simplificar, a gente divide a tabela SUS em média complexidade, alta complexidade e materiais ou PME, né, que são materiais, que são as próteses, os insumos mais caros, a gente divide nesses três eixos. No caso da ortopedia, né?
É ortopedia, urologia, cardiologia usa próteses, tem várias dinâmicas, mas nessa média complexidade, o valor médio que a gente está incrementando na tabela SUS é 3 tabelas do Ministério, que é a tabela SUS, né, normal. Então ele chega aí no mínimo a 3 tabelas, tem procedimentos que chega a 7 tabelas. Tá? Óbvio que para a gente chegar nesses valores nós consultamos série histórica do que a gente já contratualiza, preço, para a gente tentando ir tabulando isso, né? Para a gente também não ficar nem com um preço muito fora do mercado, porque isso inflaciona inclusive até o mercado, e também não ficar com uma coisa que não dá para contratar, porque é muito baixa. Na alta complexidade, que foi o mais difícil, nós pegamos o custo médio de um paciente daquele procedimento no hospital. Tá? Então ele não é só a tabela SUS, ele é um custo de tudo que aquele paciente faz quando ele interna, do medicamento que usa, da diária de internação. Então a gente fez um custo médio desse paciente e este custo médio foi acrescentado em 3 vezes até. Então assim, ele tem uma atratividade maior porque, obviamente, aquele custo SUS, que é tudo que... ele fez uma medicação, uma consulta é R$10, aí ele incrementa ali, ele fez uma medicação é mais R$8 e tal. No final ele dá um custo àquele paciente. Este custo ele chegou até mais 3 vezes esse valor para a gente aproximar mais com o preço de mercado. E a OPME a gente acrescentou mais meia tabela porque ela tem uma atualização mais constante do Ministério, então ela já não está tão fora, então a gente pôs mais meia tabela nela, tá, para tornar ela atrativa. 80% desse procedimento em 2025 foi muito bem aceito, e aí sempre tem uns 20 procedimentos, uns 20% aí que a gente precisou reajustar agora, ou porque não teve procura mesmo, ou porque tem muita variação de preço, e é isso que a gente está contando agora para ver se a gente consegue cooptar esses prestadores e esses parceiros para executar. Porque assim, é uma meta, vamos reconhecer, extremamente ousada, né? De tentar realizar em 8 meses, eu já vou até tirar mais meio mês, porque a minha conta já é como se a gente tivesse dia 15, já estamos no dia, última semana do mês já, né? Então, em 8 meses você fazer o que foi feito em 3 anos, reconheço que é uma meta ousada, torço para que se atinja, né? Agora, secretário, muito se fala, historicamente, que assim, um dos problemas da regulação ou da fila de espera é que essa fila não é atualizada, que não encontra muitas vezes o paciente, que tem paciente que já faleceu, tem paciente que já não deveria estar na fila mais porque ele já encontrou um meio de fazer o procedimento no particular. Enfim, esse número de 580 mil procedimentos já está depurado? Esse número dos 580 mil é a meta do que a gente precisa fazer, né? Esta fila de que hoje existe no sistema, ela aí tem variação, mas ela é maior do que isso se a gente for contabilizar todas as regulações hoje municipais e estaduais. Mas você tocou num ponto importante, um dos maiores dramas, eu acho, da Secretaria e para o SUS aqui no nosso estado, chama-se a modernização da regulação. Tá? No sentido, nós usamos um sistema de regulação, sistema mesmo de base ministerial, que é da década de 90. Então, assim, ele já não atende mais às nossas necessidades há muitos anos. Então, a gente gastou aí praticamente uns 2 anos e meio estudando e, ao mesmo tempo, produzindo uma possibilidade de uma solução que atendesse a nossa necessidade de regulação. A gente fez uma parceria na época com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto Laís, do professor Ricardo, que tem uma experiência vasta aí no Brasil e fora do Brasil nisso. E a gente acabou agora, tá? E esse lançamento do Fila Zero já serviu também praticamente de lançamento da primeira versão do sistema de regulação nosso estadual, que chama Regula MT, tá? E o Fila Zero e todas essas demandas já vão nascer dentro do Regula MT, de um sistema novo. Isso muda o quê? Muda que praticamente antes, no Fila Zero, todos esses atendimentos que a gente fazia ambulatorial e de exames, eram tabelas, eram internações e relatórios quase que manuais, enfim. Agora ele passa a ser totalmente automatizado dentro de um sistema de regulação que permite eu ver, por CPF da pessoa, tá? Onde que ele está, em que posição da fila, em que momento, em quando que ele agenda. Logo o usuário vai também poder consultar isso, o seu CPF via MT Cidadão, tá? Ele vai poder ver não só isso, ele vai poder ver até o que já foi feito, exames realizados, consultas que ele já fez. Então, assim, a gente inaugura agora também uma fase muito interessante no processo de regulação, que é o mais criticado e
E com razão, porque ele não dá transparência hoje para você saber, por exemplo, se eu vou dar um exemplo, né? Hoje no sistema atual, uma mesma pessoa, ele pode ter 10, 12 solicitações do mesmo procedimento em várias centrais, tá? Porque ele não tem uma base de CPF para fazer a crítica do fulano. Então assim, hoje o sistema tem milhares e milhares de duplicidade. Isso dificulta muito a operação, porque para quem entra você tem que falar, mas esse cara já fez, eu tenho que devolver para o município aquela solicitação, ele que tem que tirar do sistema. É um transtorno. E aí, neste processo, a gente inaugura uma fase nova que a gente está muito otimista de ser um divisor de águas no processo. E assim, a gente está fazendo propaganda, né? Mas eu espero que numa outra oportunidade eu venha aqui já para mostrar para vocês como o resultado disso aconteceu. Muito bem. Eu também quero saber do senhor, eu acredito que muita gente em casa tem interesse de saber qual que é o critério que se adota para colocar a pessoa, o paciente, na posição da fila. Então, imaginar aí um procedimento cardíaco, ou sei lá, o senhor falou que esse está praticamente zerado, imagina um outro aí, do Paulo Coelho, por exemplo, que não está aqui porque ele está fazendo um tratamento de vista, né? Uma cirurgia de olho. Qual que é o critério que vocês utilizam para ver se a pessoa, o caso é mais urgente ou menos urgente para poder fazer aquele procedimento, para que ele tenha essa posição na fila? O senhor responde no próximo bloco, porque eu preciso fazer um intervalo agora, e você que está em casa, mande as suas perguntas. Já começaram a chegar perguntas aqui sobre nomeação de servidores e tal. Vamos ver se tem outros assuntos também, porque essa pergunta já foi feita. Então ele já vai responder essa daí, tá, pessoal? Se tiver outras perguntas, aproveita ele, a presença dele aqui, para ele esclarecer também. O número é 999-32-2529 e a gente volta em 2 minutos. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião desta quinta-feira, dia 23 de abril. Eu me confundo com essas datas, que eu confirmo aqui na minha cola, sempre consulto aqui a minha colinha. E hoje nós estamos recebendo o secretário de Saúde do Estado, Juliano Melo. O senhor já está na secretaria há quanto tempo, como adjunto? De adjunto desde 2019. Mas eu sou servidor de carreira da Secretaria desde 2004. Então, você sabe tudo da Secretaria. E eu deixei uma pergunta para ele no final do bloco anterior sobre os critérios que são utilizados para classificar, eu acho que é essa a expressão, né? O risco ou a urgência que o paciente que está na fila tem de ser atendido. Essa classificação é médica, né? O médico que está atendendo o paciente, ele faz essa classificação de gravidade, urgência do paciente, e aí conforme essa gravidade ele solicita, que a gente chama que é o médico assistente, né? Ele solicita a vaga de acordo com a gravidade. Então, na maioria dos casos, quando é urgência, ele tem um nível de classificação, e aí o médico faz essa classificação, e o médico regulador, que é quem está na outra ponta, o médico, ele tem a chance de concordar ou não, né? Ele faz uma avaliação da indicação médica, que normalmente a gente segue com ela, e aí ele entra numa fila de acordo com aquela gravidade que o médico pontuou. Ela pode ser atualizada a qualquer momento, então não significa que ele entrou numa atualidade como eletivo, que pode esperar, de repente aquilo se agravou, ele virou uma urgência, depois virou uma emergência, então assim, ele vai atualizando isso conforme o quadro do paciente vai atualizando também, ele vai migrando de fila. Professor Arenberg. Secretário, o senhor desde 2004 está na Secretaria de Saúde. Eu estava, no ano passado, encontrei um artigo científico da Denise Cardoso Gonçalves, e que ela tratava exatamente sobre a infecção hospitalar. Aliás, o título do artigo científico era Infecção Hospitalar, Desafios e Perspectivas para a Enfermagem. E ela mencionava naquele texto algo que me chamou muito a atenção. Ela dizia o seguinte: existe, isso em 2004 que ela publicou, ela falou que em 1998 foi criado um plano estadual de combate ou para reduzir o índice percentual de infecção hospitalar. E a Secretaria de Saúde do Estado, através desse plano estadual, chegou a fazer cursos preparatórios, cursos para a área da saúde,
exatamente visando e tendo esse objetivo. Eu pergunto ao senhor, esse plano estadual ainda existe? Se não existe, secretário, qual é a sua avaliação a respeito daquilo que eu chamei, que todos nós chamamos de infecção hospitalar? Professor, a infecção hospitalar, ela em si, ela sempre é tratada como um risco grande, tanto que de lá para cá a Anvisa, o Ministério da Saúde, o Estado criou diversos protocolos e rotinas operacionais e de qualidade que o hospital precisa implementar e a unidade precisa implementar para garantir essa saúde do ambiente também, né? Porque a infecção hospitalar ela tem um processo de infecção do ambiente também e dos seus pacientes em si. Então, assim, a gente cobra e a gente avançou muito no processo de suporte terapêutico, de rotina e possibilidades de monitoramento dessa infecção hospitalar, tá? Mas ainda assim, precisamos avançar bastante muito nessa gestão da qualidade desses processos, tá? Hoje, a gente, uma das razões, inclusive, que quando a gente procurou o Einstein para fazer a gestão do nosso Hospital Central, foi justamente numa perspectiva da gente começar a construir também aqui no Estado uma cultura um pouco mais, vamos dizer assim, subir um pouco mais o nível da qualidade nas exigências desses processos para os demais hospitais, tá? Então, assim, o laboratório hoje, para fazer a resistência multimicrobiana e fazer o monitoramento disso, ele é um laboratório estadual, é o LACEN, faz isso dentro do que a gente chama de amostras de vigilância. Ele tem uma estrutura ultramoderna, com equipamento para fazer essa sustentação desse processo nos hospitais, e a gente cobra que todos esses hospitais tenham um plano claro, objetivo, conforme as NRs da Anvisa, tá, que garanta a segurança do paciente e a sanidade do ambiente, tá? Tanto nas coletas de vigilância, que a gente chama, quando o paciente entra no hospital, ele precisa fazer coleta, ele precisa fazer cultura, quando ele sai, quando ele vai fazer procedimentos específicos, periodicamente ele tem coleta para fazer. Óbvio que isso sempre entra num ciclo de melhoria, e assim, os nossos hospitais de gestão direta sempre têm uma melhoria mais intensa a se fazer. A gente cobra muito isso dos hospitais contratualizados, né, como um todo, como eles têm que ter certificações de processos, ONA, que exige uma série de controles rigorosos. Isso tudo a gente vem puxando essa régua para melhorar a qualidade. A gente já tem uns 4 anos, durante a pandemia, a gente já vem internamente, tanto na segurança do paciente quanto na gestão da qualidade, buscando padronizar bastante esses processos para trazer essa segurança e melhorar um pouco mais esse processo da infecção intra-hospitalar. Esse plano estadual ainda existe ou não? Existe procedimentos, vamos dizer assim, eu não tenho um plano, como a gente tem um plano de enfrentamento da hanseníase, mas existe já um padrão de conduta, como uma regra sanitária, entendeu? Como o cara vai precisar tirar um alvará sanitário, ele já tem um passo a passo a fazer. O processo de controle de infecção de CCIH e de infecção hospitalar, ela também já tem bem claro esse processo. O que a gente cobra é que o hospital cumpra rigorosamente aquelas etapas e busque certificação daquilo, entendeu? Para garantir que ela tenha o melhor processo possível e aí, obviamente, se atenda a segurança do paciente. Muito bem, tem um assunto também muito quente aí, que foi tratado pelo senhor e pelo governador hoje na coletiva, e que tem uma novidade dele aqui, que é um destaque do Gazeta Digital, produção, se puder colocar, que é o seguinte: decisões do governo para extinguir, entre aspas, SAMU repercutem mal em Brasília e motivam vistoria. A visita surpresa de uma comissão ligada à Diretoria Nacional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, do Ministério da Saúde, ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Mato Grosso, o CEOSP, na tarde desta quinta-feira, ocorreu após a repercussão negativa em Brasília das recentes decisões do governo do Estado que tentaram extinguir o serviço no mês de março. O Gazeta Digital apurou que a movimentação do Executivo Estadual para desmontar o atendimento, que é operacionalizado pelo Estado, mas financiado também com o aporte federal, gerou forte preocupação dentro do Ministério da Saúde e acendeu o alerta sobre possível risco à continuidade do serviço que integra a rede de Sistema Único da Saúde, o SUS. Ao mesmo tempo, também tem um destaque na imprensa toda, agora do final da tarde, o governador dizendo que ele se expressou mal, as palavras dele, quando disse que o SAMU seria extinto
e que a palavra adequada não é extinção, mas integração. O que é que está acontecendo de fato, secretário, que gerou toda essa movimentação, inclusive demissões no SAMU, né? Isso é fato, né? Já teve demissões. O que é que está acontecendo? Qual que é o pensamento do governo nesse serviço de atendimento de socorro aí, de urgência e emergência? Então, o SAMU é como um programa federal, ele é de base, no nosso estado, ele é de base municipal. Tá? Existem alguns estados que até não é de base municipal, mas para o nosso estado ele já nasceu com base municipal. Tá? Então, assim, a adesão dos municípios ela é livre dentro do SAMU, tanto que o estado incentiva que o próprio município faça as adesões. Este ano, final do ano passado para cá, por exemplo, com o PAC, nós incentivamos e conseguimos mais 28 municípios que fizessem proposta no PAC para implantar unidades de base do SAMU. Tá, que vão ser implantadas, já foram implantadas 2, se eu não me engano, esse ano, e deve ser implantadas outras até o final do ano, tá, mais 28. Então, assim, objetivamente falando, não há nenhuma extinção do SAMU, porque ele é de base municipal, ele tem o incentivo de se ter. O que acontece é que uma parte do SAMU aqui no estado, que é a Baixada Cuiabana, especificamente Cuiabá, ele é um SAMU de gestão estadual. Tá? Por quê? Porque, obviamente, lá atrás, em 2012, se eu não me engano, na época o município não quis assumir o SAMU como município e seria a única capital do Brasil sem SAMU nenhum. Isso não ia cair bem, então, naquele momento, o Estado acabou assumindo esse serviço. Tá? E de lá para cá ele veio, a gente veio investir no SAMU. No passado foram compradas ambulâncias, 10 ambulâncias com recursos nossos do Estado, reformamos algumas das bases do SAMU, a gente vem implementando essas bases, mas isso não era suficiente em 2 razões. Primeiro, não cobre o estado todo, tá? A gente ainda tem mais de 60% dos municípios que não tem nenhuma base do SAMU, tá? E principalmente nem mesmo na Baixada Cuiabana a gente tinha uma cobertura total. Tá? Então, em junho do ano passado, tá? Ainda no governo do Mauro, nós fizemos um termo de cooperação com o bombeiro, tá? Para assumir que os municípios do interior que não tinham SAMU, ou até alguns que tinham SAMU, mas não tinha cobertura no município, e que existiam as bases do bombeiro, tá? Essas bases também se qualificassem e prestassem serviço de atendimento pré-hospitalar, como já faz o bombeiro, muito antes, inclusive, do SAMU. Tá? E aqui já abro um parênteses que essa relação hoje na cooperação com o bombeiro ela sempre foi muito boa e o comandante Gledson e toda a equipe são apaixonados pelo processo, eles são envolvidos e a gente integra-se isso muito bem. Consequentemente, nós já ampliamos de cara aí praticamente 40% de município, porque quando o município já fazia o atendimento lá do bombeiro, ele fazia o atendimento, em muitos casos atrás, sem o profissional de saúde, porque era um resgate. A partir da cooperação, ele já faz com profissionais de saúde, então enfermeiro, técnico e médicos que estão atendendo nesse interior todo. Ainda não cobre 100% do estado, daí que a gente incentiva que o município que queira faça adesão ao SAMU, amplie sua frota. Gostaríamos nós que essa cobertura fosse de 100%, mas o financiamento desse processo não é tão atrativo quanto, então, assim, talvez o Ministério, num segundo momento, possa pagar melhor por isso e isso ficar mais atrativo. E eu não tiro o mérito do município, porque às vezes está gastando já mais de 30% do seu orçamento com saúde e ele vai ter que assumir uma base nova, porque isso vai gerar no mínimo 50% a mais de custo para ele, né, de tudo aquela base que for oferecer do município. Então, enfim, a gente vai deixar essa população desassistida? Então, o Estado interviu no sentido de que, vamos reconhecer que as unidades do bombeiro, que já são, historicamente, fazem atendimento pré-hospitalar, se integrem à rede. Tá? Isso para mim é um sentido meio óbvio até, né? É claro, por que o Estado vai ter uma despesa anual? Quanto não ia custar para nós se eu tivesse que construir uma base de SAMU em cada município desse, onde já tem uma base do bombeiro, para fazer o mesmo serviço? Tá? Neste aspecto, a gente teve uma abrangência maior. Quando chegou a vez da Baixada Cuiabana, que foi agora no começo desse ano, nós fizemos a cooperação é a mesma, né? Desde junho a gente teve uma programação, tá? Onde o bombeiro mapeou todas as suas unidades, as suas bases, e a partir dali ele qualificou as equipes e pôs para funcionar. Com isso, nós saímos de 12 unidades do SAMU hoje, que são bases, né? 12 bases do SAMU, para 25 bases do SAMU, entre Cuiabá e Várzea Grande. Tá? Então, assim, primeiro,
nós mais do que dobramos a capilaridade. Todas essas bases têm profissionais de saúde atuando, tá? Então, enfermeiros, são mais de 200 enfermeiros técnicos que foram contratados, treinados, tá? Para fazer o atendimento pré-hospitalar. Com isso, a gente começou a ter o que a gente não tinha antes, até redundância de espaço. Por exemplo, eu posso ter tido um acidente ali, uma ocorrência, eu estou atendendo um paciente e de repente tem outra. E aí eu tenho que aguardar essa ambulância terminar para ir poder socorrer a outra? Não, peraí, quem está livre e mais próximo atende. Então a gente conseguiu reduzir o tempo de atendimento de 27 minutos, que era a média, né, até então, agora aqui para a Baixada, já nesses 3 meses, para 17 minutos. Tá? E a gente mais do que dobrou a mais de 100% de cobertura. Quando a gente mapeou isso, a gente começou a escalonar as equipes do próprio SAMU. Tá? Que antes a gente tinha uma rodada completa 24 horas do SAMU, obviamente porque era só ele naquele território, e agora que ele se sobrepõe em horários ou períodos, eu não preciso ter escala completa, tá? Porque eu já tenho cobertura territorial, porque o SAMU a gente tem horários de pico, tá? Nós temos horário no trânsito, horários, então assim, a madrugada, tem horários que não tem essa demanda toda. A gente refez uma programação de pessoal para essas bases, tá? Primeiro, porque eu já tinha um volume de contratos temporários vencendo, lembrando que por conta do concurso, por conta de outras coisas, a gente já tem uma dificuldade muito grande de renovação, contratação, tá, de pessoal, por isso a gente tem uma dificuldade de déficit de pessoal. E nessa reprogramação, a gente não renovou contratos que venceram, tá? E esses foram 38 contratos. Depois que eu entrei dia 2, a gente ainda conseguiu reaproveitar muito desses contratos em outras unidades que estavam com um déficit muito declarado, como Adalto Botelho, Hospital Adalto, então a gente aproveitou alguns deles, então a gente ainda conseguiu remanejar, tá? Mas em nenhum momento foi feito isso para desestabilizar ou comprometer o funcionamento da unidade. Tanto que a equipe nossa hoje do SAMU, isso pode mudar, né? A gente pode ter um aumento da demanda, porque só com essas bases com o bombeiro entrando e abrangendo, nós já aumentamos o número de atendimento em 36%. Tá? Então a gente atendeu 36% a mais usando essas bases novas. O total de pessoas desligadas do SAMU, 200 e poucas, é isso? Não, deu 56 contratos, que é o que eles dizem, mas desses 56 contratos, 18, 19 deles foi reaproveitado em outras unidades. Teve renovação de contrato deles. A pergunta é exatamente essa. Se você vai precisar contratar profissionais especializados para atender via bombeiro, porque o bombeiro eu imagino que não tenha um plantel de médicos, enfermeiros. Mas foi grande, oportunizado, né? A todos, porque o bombeiro fez um processo seletivo para contratar enfermeiros e técnicos. É aberto, todos teve, inclusive muitos do SAMU fizeram o processo seletivo. É um pessoal já altamente qualificado, né? Treinado, experiente. Fizeram, mas é um processo seletivo. Tá? E eles participaram, eles tiveram esse processo seletivo e a oportunidade de participar. Tá? O que a gente também vai abrir processo seletivo assim que for permitido a nós, né? Porque hoje eu tenho uma limitação maior por conta jurídica e entre outros pontos, para complementar a mão de obra, porque essas pessoas, até mesmo no SAMU, nos hospitais, tem escala, abre ou pede para sair, isso é uma rotatividade natural. E eu preciso repor. Então, ou posso aumentar a demanda, né? Pode estar, olha, com essas unidades que tem hoje, eu estou deficitário aqui nesses horários, eu preciso aumentar. Então, essa flexibilização para nós recompor a equipe sempre teve desde o início. Mas, de alguma forma, isso contaminou bastante o processo aí a gente já viu, né? Teve toda uma repercussão política disso. Mas, e continua, né? Tem deputados. Hoje eu vi o doutor João, que é uma autoridade importante, é o primeiro secretário da Assembleia, que é médico, se posicionando, disse que... E o senhor, inclusive, foi convocado à Assembleia. Foi. Já foi lá ou vai ainda? Foi, já foi. Nós falamos disso. Falamos, peraí, a gente reduziu o tempo de resposta, dobrou a cobertura, mais do que dobrou a cobertura, ampliamos mais do que o dobro de municípios do interior, reduzimos todo esse tempo de resposta. Qual onde é o problema? Que está o problema, né? Qual que é o problema? Agora, dentro disso, onde é que está o problema, eu quero que o senhor responda o seguinte. Por que o governador disse que ele se expressou mal? Que não vai extinguir o SAMU e a palavra certa é integração. Eu pergunto para o senhor, vai ou não vai extinguir? O Estado vai encerrar a cooperação com o SAMU e ficar só com o bombeiro ou vai manter a cooperação com o SAMU? Não
tem, eu já disse no início, não tem como, e nem é interesse extinguir o SAMU. O SAMU é de base municipal, ele é um programa nacional, tá, que permite aos municípios terem, e tem longa experiência nisso, então assim, não há mas nenhuma o Estado, eu possibilidade. estou perguntando para o senhor assim, porque o senhor Não disse, há num nenhuma dado momento lá possibilidade. atrás, como o município não quis, o Estado se obrigou Não há a nenhuma fazer o convênio. possibilidade. Então vai manter o convênio. Com certeza nós vamos manter a Eu acho que é parceria. isso, a comunicação facilita, assim, não, eu vou manter o convênio, adequando para a realidade nova, porque a hora que explica muito, mas deixa no ar ainda se vai ou não vai, é por isso que às vezes as pessoas Nunca, se aproveitam, né? É porque a fala do governador, e às vezes talvez, como ele disse que deve ter sido mal interpretado, era que desde o início ele foi um que este sistema precisa melhorar, a gente precisa melhorar a cobertura, precisa melhorar. Então o foco mais direto aí, talvez, neste ponto, como ele disse hoje, que deve ter sido mal interpretado e ele colocou, talvez ele tenha colocado mal ali essa questão naquele momento, mas de forma nenhuma há a extinção do SAMU. Se você for entender bem, há um fortalecimento grande. E eu ainda provoquei a própria equipe em outros momentos, falando, pô, peraí, se eu tenho equipe de profissionais de saúde que atende nas unidades do bombeiro, assim como é no SAMU, por que não reconhecer as equipes que estão na unidade do SAMU como unidades também credenciadas dentro do próprio sistema de atendimento do SAMU? Qual que é a diferença? Tá? Enfim, antigamente é porque o bombeiro ou a equipe não fazia atendimento por profissionais de saúde. Tá? Não é esse o caso. Então, assim, se você for analisar sem apego, nós passamos de 12 para 25 bases. Ampliou o atendimento, né? Muito bem, eu preciso fazer um intervalo, eu vou pedir para a produção deixar na agulha aí o destaque do governador falando, com as palavras dele, né? Porque exatamente o que ele falou. E no próximo bloco a gente coloca e vamos também para a participação dos telespectadores. Vamos ver o que eles estão querendo saber do senhor secretário. E você ainda tem tempo, aproveite aí o telefone 999-3225-29 e mande a sua pergunta. Aproveite o intervalo de 2 minutinhos. Até já. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta quinta-feira. Hoje nós estamos aqui recebendo o secretário de Estado de Saúde, Juliano Mello. Eu pedi uma matéria ali, enquanto a produção prepara, quero aproveitar para perguntar do senhor como é que ficou essa situação da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Num primeiro momento o governo falou, não, eu vou com o Hospital Central, não preciso mais da Santa Casa. E quando começaram a negociar a Santa Casa, o governo entrou na disputa, eu falei, não entendi mais nada. Agora ficou com o governo, 30 milhões. Na verdade ainda falta a decisão da juíza do trabalho, né? Ela, acho que parece-me, hoje eu vi até que ela abriu de novo, né, para ver se tem alguma proposta maior do que os 30 milhões. Isso acho que vai até o começo de maio. Aí, caso isso não acontecer, aí sim ela homologa o acordo, né, ou a decisão, e aí vem para a Secretaria para a gente cumprir o pagamento dos 30 milhões. E o que vai funcionar lá, secretário? Assim, a princípio não muda nada, né? Nós temos uma série de serviços hoje na Santa Casa que, apesar de a gente ter feito um planejamento de absorção nisso pelo Hospital Central, mas tem serviços lá, por exemplo, que a gente carece, como a oncologia, a nefrologia pediátrica. Esses serviços, a gente depende muito da Santa Casa. E o momento também, na verdade, como um todo. Então, a princípio não muda nada, mas a gente está terminando um planejamento do que a gente pode personalizar para a Santa Casa para os próximos anos. Então, a gente tem um foco grande em resolver um problema crônico do estado de home care, tá? Que home care precisa ter uma unidade hospitalar que faça esse apoio, vire um programa, porque hoje o home care ele é só judicial. Tá? Nem o Ministério da Saúde, nem o Estado brasileiro hoje tem um programa de home care reconhecido, né? O Ministério da Saúde ainda não reconhece o home care como uma atividade, então isso acabou virando tudo judicial. E isso virou um grande volume, então a gente precisa gerenciar bem isso. Precisamos ter um hospital de clínicas de longa permanência para pacientes que estão nos nossos outros hospitais há muito mais tempo e que têm condições de aguardar no hospital com uma complexidade menor. Tá, por mais tempo, e aí a gente desocupar, por exemplo, o Hospital Central, que é um hospital cirúrgico, que tem que rodar leito, fazer cirurgia, o Hospital Metropolitano, que é a vocação natural e ortopedia, que precisa rodar também e tal. Então, assim, a gente vem planejando alguns gargalos aqui da Baixada Cuiabana para resolver com a Santa Casa. E lá vai precisar
parar para a reforma, porque a gente passa lá na frente, é tudo cheio de escora lá, né? Esse trem vai cair na cabeça do povo aqui. Aquela ali, aquela é uma tombado histórico, está num processo, a gente já gostaria de ter arrumado, né? Já temos empresa, tudo para fazer, mas a gente está ainda aguardando a autorização dos órgãos competentes aí, porque aquela fachada da Santa Casa ela é tombada, né? E ela precisa realmente, a gente fez um paliativo ali para sustentar, para segurar, mas assim, nós já temos empresa já há um tempo, na verdade a Santa Casa já gera uma manutenção alta, porque é um prédio muito antigo, né? Nós gastamos ali quase R$1 milhão por mês de manutenção com a Santa Casa, de tudo sem imaginar. Aquilo ali agora estabilizou, mas a gente já teve várias surpresas ali dentro da parte Santa estrutural. Casa, que além dessa importância histórica, ela teve uma importância estratégica na pandemia, né? Ela foi uma unidade fundamental para se atender pacientes, né? Santa Casa hoje tem um papel muito grande na alta complexidade cardiológica, na oncologia, na nefrologia pediátrica. Ela tem ali um papel importante nisso ainda e que deve perdurar. A gente não vai fechar nada, tá? Obviamente, se a gente tiver que diminuir alguma ala, algum setor para alguma adequação ou reforma, é o que a gente já faz, né? A gente remaneja, organiza. Troca o pneu com carro novo, né? E é isso que a gente deve fazer. Muito bem. A produção já tem aí o destaque com o governador para a gente encerrar esse assunto de SAMU e já partir para os telespectadores? Tem? Tá lá. O Pivetta afirma que se expressou mal sobre a integração do SAMU. Está aí o destaque, dessa vez, do Hipernotícias. O governador Otaviano Pivetta, republicano, afirmou que se expressou mal ao explicar inicialmente o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, poderia ser substituído pelo Corpo de Bombeiros. Eita, assim complica para mim. Em coletiva nesta quinta-feira, Pivetta explicou que a integração dos serviços entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros foi estabelecida por meio de um termo de colaboração assinado em junho de 25, pelo ex-governador Mauro Mendes. É o que o senhor explicou aqui já, né? Então está aí, não vai extinguir, viu, a cooperação, o SAMU vai coexistir com os bombeiros de forma integrada. Vamos lá para as participações aqui dos telespectadores. Tem um aqui que já, quando soube no Instagram que só vinha, já encaminhou pelo Instagram. Olá, vi no Instagram que haverá entrevista com o novo secretário de Saúde. Se o programa for interativo, gostaria de fazer uma pergunta. Qual a data da próxima convocação dos servidores aprovados no concurso público da SES, em especial da saúde mental, que ao todo foram nomeados menos de 10 para atender o Estado? Está aí, o programa é interativo e a sua pergunta foi feita, secretário. Então, até agora a gente convocou em torno de 550 profissionais, né, no concurso. Obviamente a gente vem priorizando as convocações, ela vem saindo paulatinamente para áreas estratégicas da Secretaria, menos para as áreas operacionais, que tipo as unidades hospitalares, porque a gente está num processo de mudança de modelo de gestão, tá? Como a gente já fez com a região de Cáceres, como a gente fez com o Hospital Central, como a gente deve fazer aí nos próximos dias com Sinop, tá? Então, se esse modelo a gente já está alterando, faz muito sentido a gente também fazer essas convocações para o concurso, para essas unidades, que elas vão passar para parceria privada, né? Vamos chamar assim, ou uma parceria público-privada. Mas para o nível estratégico a gente vem convocando, porque temos déficit, a gente precisa também, mas cada convocação dessa, ela sempre tem todo um estudo de impacto, ela tem toda uma rotina para isso e paulatinamente a gente deve ir fazendo as convocações para atender esse nível estratégico, sim. Data precisa, é impossível de dar, porque... Mas assim, tem algumas convocações para sair, sim, tá? O governo vai aproveitar, assim, até vencer a data, porque tem um prazo de validade do concurso, né? Até lá chama todo mundo, você acredita? Não, acho que a gente ainda não deve convocar todos, não. A gente deve atender principalmente essa necessidade dos estratégicos, tá? Até o vencimento do concurso, se eu não me engano, é em torno aí de agosto, setembro, que vence essa. E da saúde mental, que ele está mais preocupado aqui, tem chance? Foi chamado alguns profissionais e a gente deve sim convocar mais algum para a área de saúde mental, também para a parte estratégica, que ajude nós ali na gestão dos programas, né, de saúde mental principalmente. Então isso sempre é pleiteado e a gente tem assim, sim uma margem para chamar sim. Tá? Foi chamado, acho que de psiquiatra, quase que a gente esgotou do processo já a leva que tinha.
mas ainda de outras profissões tem mais ainda que pode ser chamado, sim. Certo, tem o Ivan aqui do Cospó, ele elogia o senhor, fala que o senhor tem uma capacidade de explanação muito bonita, mas ele fala assim, que recursos usar, pois somos um estado pujante e que arrecada muito. Pergunto, a que você atribui que na maioria das vezes, na prática, não funciona todo esse discurso, não só no âmbito estadual, mas também no municipal e no federal? Ele não especificou a quê, né? É aquela velha história que na prática a teoria é outra, né? Isso que ele está perguntando. O senhor acha que tem uma dicotomia grande hoje entre o que está planejado e o que está sendo executado? A saúde tem um nível de complexidade alta, né? Se for ver, você tem 3 entes federados comandando um sistema com múltiplas facetas e fazer isso tudo se alinhar e trazer uma resposta oportuna e de qualidade, ela já não é fácil. Então, acredito que ele está dizendo é que muitas vezes a peregrinação, seja ela via município, via região, ela sempre, em muitos casos, acontece. Óbvio que a gente não gostaria, e a gente trabalha para que isso fique mais oportuno, mais objetivo, sempre, tá? Mas é uma união de forças e convergências para isso dar certo. A gente precisa ter um município muito bem atuante nesse processo, muito bem alinhado com o Estado, com a União, e aí nem sempre a gente tem filhos mais rebeldes aí nesse processo como um todo, e aí acaba respingando, né? E também existem as complicações do próprio sistema, né? De repente surge uma doença nova, um tratamento novo, um outro medicamento, enfim, as coisas vão sempre se complicando dentro desse processo todo, e obviamente a população ela só quer aquele processo mais próximo e resolutivo, seja quem for, não importa, é SUS. É município, se é Estado, ele não tem essa preocupação direta. E aí é difícil, muitas vezes, para o Estado ter controle desses aspectos como um todo, ou para o município ter controle daquilo que não é local. Então, eu acredito que ele está falando desse nível mais complexo do nosso. O Ivan, ele participa sempre aqui, ele trata a coisa no nível conceitual mesmo. Tem mais uma aqui da Elza Sena, do CPA3. Boa noite, bancada. Quanto a esse critério de colocação, tem uma conhecida que caiu, quebrou a perna, está na cadeira de rodas e desde agosto de 25 aguarda consulta com ortopedista para fisioterapia. Tem mais de 70 anos. Quanto tempo uma pessoa pode ter esperança de ser atendida nessa fila que tem de aguardar? E os contatos dela são os mesmos, informados no cadastro, está tudo atualizado. E isso, e entre outros, que a gente já sabe, a gente vê dia a dia, que a gente quer agora, com a proposta do Fila Zero, esgotar. Tá? Os municípios identificando essas pessoas, tá? E tendo prestadores, seja eles municipais ou estaduais, que permita ela fazer a consulta, porque esse é um caso, por exemplo, que muito provavelmente não deve estar regulado como cirurgia. Tá? Deve estar aguardando uma consulta especializada e ainda ela vai ter um processo entre solicitar, aguardar e executar a cirurgia. A gente precisa reduzir esse tempo, né? E, obviamente, é essas ofertas de serviço que a gente precisa aproximar do cidadão e é o que a gente busca nessa proposta agora do Fila Zero, com um investimento maior e com a capilaridade maior, tá? Para isso chegar no cidadão, que é o que foi colocado. O cidadão precisa sentir a melhoria, né? Basta resolver, claro. Sentir a melhoria. A idade, nesse caso, uma senhora de 70 anos, isso é um critério de prioridade? De prioridade, de vários cenários, né? A gente pode olhar de algumas formas, talvez de risco também, né? Porque pode ser uma pessoa que tem comorbidades, é uma pessoa que tem uma situação um pouco diferenciada, que aí para a consulta nem tanto, mas para a cirurgia ela exigiria um serviço um pouco mais especializado, vamos chamar assim, diferente talvez se fosse uma outra faixa etária. Mas assim, ela tem, nesse perfil, ele tem um quadro eletivo que espera-se, né, um pouco mais, mas a gente tem uma meta, né, a gente não gostaria de ter ninguém que aguardasse para qualquer procedimento hoje no Estado por mais de 180 dias, eletivo, tá? Isso assim, eu gostaria que seja qual for. Então, para muitos procedimentos a gente já conseguiu reduzir isso bastante, para 30 dias ou até menos, mas ainda a gente tem alguns desafios na ortopedia, como é o caso dela, na urologia, na otorrino, que a gente precisa vencer para o cidadão também se beneficiar melhor. Muito bem, nós temos 2 minutinhos ainda. Eu vou pedir para o senhor falar de como é que está a campanha aí da vacinação da influenza. Vão mudando de nome, antes só tinha gripe, né? Mas aí essas cepas vão mudando. Está todo mundo com influenza que eu conheço, menos o professor e o senhor. Porque eu já peguei, já melhorei, mas não escapou ninguém, não. Graças a Deus. Está todo mundo bem aqui. E falo para vocês, assim, essa onda, né, que dessas influenzas aumentou, os quadros graves aí com mais de 36% de aumento, tivemos um aumento de procura de leitos.
Nós estamos numa situação, tudo lotado, tá? O leito de UTI tem espera, leito de enfermaria está lotado, pronto, essa onda da influenza. E ela não é novidade, né? Porque a gente está falando da influenza aí tipo A, o rinovírus e outros vírus de circulação. Ela teve mutações, entre outros, mas ela é imunoprevenível. Daí que a gente está convocando, né? Porque a vacina da influenza, né? Da gripe, ela está disponível, já estamos vacinando. E agora no sábado é o dia D, tá? Principalmente para os grupos prioritários, né? Que é que a gente está convocando para esse dia D, que é gestante, criança, menor de 5 anos e idoso, mais de 60 anos. E é os grupos que a gente está tendo mais complicações, com mais problemas, e precisamos que nesse sábado aí a gente esgote, quem dera, tomara, toda a vacina disponível, vacinando esses grupos, para ver se a gente consegue também diminuir a demanda para os hospitais. Todas as unidades do SUS vão atender? Todo o estado, todas as unidades estão com vacina e é para trabalhar agora no sábado, no dia D. Foi uma pactuação feita com os municípios, com o COSEMES, que é o colegiado regional nosso aqui. Tanto que a gente não aderiu ao dia D do Ministério da Saúde há 3 semanas atrás, justamente para dar tempo de distribuir todas as doses, chegar em todos os locais. Não esperamos o dia D para começar, então quem recebeu já está vacinando. E esperamos agora que agora no sábado, quem ainda não tomou a vacina, principalmente nesses grupos, procure a unidade mais próxima da sua casa, tá? Se imunize, porque esse período ainda não é de inverno, né? Então a gente ainda tem um fluxo grande de casos aí que a gente pode prevenir. Quantas doses estão disponíveis? Olha, para os grupos prioritários hoje vão dar para a população como um todo, em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 que são possíveis de vacinação, né? Então, para esse grupo aí tem vacina? Sim. Tá bom. Na verdade, esperamos até, porque a procura está baixa. Então, o desafio para usar tudo isso no sábado, a gente está também querendo dobrar a aposta aqui. Vamos fazer com que a população procure. Mas e se for alguém que está fora desse grupo, é atendido também? Nesse primeiro momento é por os grupos prioritários, tem profissionais de saúde, né, também, tem outras categorias. Obviamente, se a gente, como acontece em outros anos, né, se a gente não conseguir ter essa procura total, a gente abre, logo daqui uns dias, abre para o restante da população. Rapidinho, idoso é acima de 60 ou 65? 60. Tá bom. Então tá bom. Conversamos aqui com o secretário de Estado de Saúde, Juliano Lemos. Agradeço ao senhor pela presença aqui conosco, secretário, e desejo sucesso aí na sua empreitada e, em especial, que o senhor consiga cumprir essa meta. O senhor não está dobrando a aposta no caso da fila zero, o senhor está triplicando a aposta, né? Que o senhor seja exitoso para o bem da população. Eu tenho certeza que vai cumprir. É um programa que já está decolado já. Esse avião já está no ar. Então, assim, a gente vai conseguir cumprir essa meta, assim, também temos boas expectativas. Eu que agradeço, professor Cleber, pela receptividade, a todos que estão ouvindo, e uma boa noite a todos. Estamos aqui sempre à disposição, sempre que vocês quiserem, ou o senhor ou outros porta-vozes lá da secretaria. Tá bom, professor? Grato. Até amanhã. E a você até amanhã. E quem que é amanhã? Amanhã o Dejamir Soares, agora deputado Dejamir Soares e presidente do Sindicato dos Enfermeiros também. Até lá.